Graças a Deus, meus queridos e amados, durante esse mês será pregado mais duas mensagens ainda sobre santidade. Mas hoje eu quero falar sobre a consequência do pecado. Porque na verdade, se precisamos de santidade, é por causa da consequência do pecado. E eu estava refletindo muito sobre esse texto, sobre essa atitude de Adão. Eu falei, meu Deus, é o que nós temos visto hoje. Aonde quer que nós vamos encontrar essa situação. E eu quero convidar você, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8, até o verso 12. O Gênesis é o livro mais fácil de encontrar na Bíblia, viu, irmãos? Mais fácil. Tudo começa pelo Gênesis. Até encontrar na Bíblia começa pelo Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, o verso 8, nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, aqui está a tua palavra, que certamente já tem falado ao nosso coração, mas que o teu Espírito Santo venha sobre nós nesta hora, ó Deus, trazendo, meu Deus, em cada um de nós um despertamento, ó Deus, para que esta palavra venha, meu Deus, Pai querido, ser uma realidade no nosso dia a dia, e venhamos, ó Deus, a não cometer os mesmos erros que aquele homem cometeu, mas pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, abraçar com alegria a presença do Senhor na nossa vida, e não fugir da tua presença, como aquele homem fugiu, como a sua esposa fugiu, meu Deus, porque perceberam que ele já não era mais digno da tua presença, Senhor. Oh, labachiricanta, labachuriande, labalaia. Deus, mas nesta manhã, aleluia, por causa do teu filho, que verteu aquele sangue lá naquela cruz do Calvário, nós tornamos dignos, Senhor, aleluia, de estarmos na tua presença, Senhor, aleluia. Por isso, nesta manhã, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, aleluia, que a presença do teu Espírito Santo venha sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que estão sintonizados conosco, através, meu Deus, dessa transmissão. Visita, meu Deus, o lar de cada um, visita os hospitais, meu Deus, visita, meu Deus, em nome de Jesus, mas traga, meu Deus, uma resposta, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, que assim seja, amém. Meus queridos, quando nós lemos o capítulo 19 do Evangelho de João, que narra ali a crucificação de Jesus, nós às vezes com os olhos da fé, nós possamos nos trasladar a 2000 anos atrás, para podermos acompanhar aquela trajetória triste, aquela trajetória marcada por aplauso, marcada por lágrimas, marcada por dor, marcada por sarcasmo, marcado por muitas coisas, mas tudo isso, querendo ou não, você e eu estávamos lá.
porque nós estávamos sendo representados ali, naquela caminhada, naquela jornada, por causa da consequência do pecado, por causa da atitude de Adão, que não soube obedecer aquilo que Deus havia lhe falado, aquilo que Deus havia lhe ordenado. E quando o homem não consegue obedecer aquilo que Deus tem lhe ordenado, ele começa a sofrer as consequências por essa desobediência. E Adão, a primeira reação de Adão foi realmente se esconder, fugir da presença de Deus. Então a primeira consequência do pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Por isso é importante nós evitarmos o pecado, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 7. Vamos repetir junto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Então por isso é importante nós optarmos por obedecermos a Deus, para continuarmos desfrutando da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Adão tinha, e que vida tremenda, que vida maravilhosa que ele tinha ali. O texto diz claramente que na virada do dia, Deus ia lá dialogar com Adão, bater um papo com Adão. Às vezes eu fico imaginando, sabe? A mente da gente trabalha muito rápido. Às vezes quando eu pego um texto, eu falo, meu Deus, será o que Deus falava com Adão? O que Adão falava com Deus, né? Será que Adão reclamava com Deus do que nós reclamamos nos dias de hoje? Adão não tinha motivo para reclamar, não, irmãos. Adão não tinha motivo, ele tinha motivo somente para adorar, para, aleluia, desfrutar daquela presença maravilhosa de Deus. E foi num desses dias em que Deus passava pela virada do dia. Adão sabia que Deus não falhava, e nós precisamos entender e compreender e saber que Deus não falha com você em nenhum momento, meu irmão. Deus vai sempre ser fiel a você e a mim. Ele jamais vai falhar. Mas o pecado afastou o homem de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Se escondeu. E quantos hoje estão se escondendo? Talvez nos seus conflitos, nas suas, muitas vezes até nas tuas doenças, culpando as doenças, por estar distante de Deus. Talvez na sua arrogância. Não, eu sou assim mesmo, e Deus vai me aceitar desse jeito. Deus te aceita desse jeito, mas Deus quer te mudar, para que você seja bênção na vida das outras pessoas. Deus é misericordioso. Sabe, tem muitas pessoas que se afastam de Deus, porque escolheram desobedecer a Deus. Não sente mais prazer na presença de Deus. Olha, irmãos, às vezes eu fico imaginando o prazer que Adão tinha, a alegria que Adão tinha, mesmo não conseguindo ver o rosto de Deus, mesmo não podendo contemplar a face de Deus, mas ele ouvia aquela voz, a alegria, e é tão bom, sabe? Às vezes a gente fica, quando encontra alguém que há muito tempo nós não vemos, né? Dá um abraço, aquela alegria, não é isso? De rever. Mas o pecado trouxe essa tragédia na vida de Adão. Ele escondeu, ele afastou da presença de Deus. E hoje, quantos estão, sabe, desfrutando, sabe, da escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus. Ah, pastor, é difícil, não é não? Não é não? A parte mais difícil Deus já fez. Quando Ele me aceitou da maneira que eu era, e Ele disse, filho, eu te amo.
Mas eu quero que você seja diferente. Eu quero ter relacionamento com você. Mas para que você tenha um relacionamento comigo, você precisa sujeitar-me a mim, resistir ao pecado, resistir ao diabo. Ah, irmãos, é tão bom quando você começa a orar e de repente você recebe aquela presença do Senhor, e você não sabe se ri, se chora, se pula, se salta, mas é aquela presença gloriosa, aleluia. Imagina o que Adão sentia quando ele via aquele vulto, né? E aquela voz suave: Adão, como é que você está? Como é que você está, Adão? Como é que você tem passado? Está te faltando alguma coisa? Tem algum fruto aqui que você não gostou? Para que eu possa mudar o sabor, que Deus tem esse poder. Mas Adão, naquele momento, ele se escondeu. Então a primeira consequência do pecado, ele afasta o homem de Deus. Por isso nós vemos toda a miséria que nós estamos vivenciando, tragédias, porque o homem se afastou de Deus. Mas quando as coisas acontecem, quando o mal é derramado, às vezes ele vai procurar: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus ouve, porque Ele é misericordioso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Melhor de tudo isso é permanecermos na presença de Deus. É nos alimentarmos da presença de Deus. É quando ouvimos a voz de Deus: Ivanete, como é que você está, minha filha? Ah, Rosalvo, como é que você tem passado? Ah, ele falava: eu tenho ouvido cada um de vocês. Marlene, naquele seu leito lá, eu estava lá, eu estava cuidando de você. Mas era um tempo de você pensar, era um tempo de você refletir, é um tempo de você se aproximar mais e mais de mim. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós não entendemos o projeto de Deus, o propósito de Deus. Nós culpamos as coisas. Ah, por que só comigo que acontecem essas coisas, né? Não. Tudo isso faz parte da nossa passagem por aqui. Nós estamos aqui nesse mundo, meus queridos, de passagem. Nós temos um tempo. Quando Jesus disse: eu não sou do mundo, vocês também do mundo não somos. Não são. Mas enquanto aqui nós estivermos, nós somos sujeitos a todas realmente os acontecimentos que envolvem a nossa passagem por aqui. E o próprio Cristo sofreu isso. Ele foi perseguido, ele foi aceito, ele foi rejeitado, sabe? Ele foi expulso. Mas ele nos ensinou que nós podemos realmente permanecer firme na presença de Deus. Então a primeira consequência do pecado, meus queridos, sabe? A primeira consequência do pecado é que afasta o homem de Deus. Faz com que o homem se esconda da presença de Deus. É aquele sentimento de culpa, aquele sentimento da desobediência. Você como pai, quando você já pegou seu filho assim numa falha, né? Você vê como é que ele muda, o aspecto que ele muda. Parece que o temor toma conta dele, não é assim o medo? Assim foi com Adão. Quando ele ouviu a voz de Deus, meu Deus, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Então a primeira consequência do pecado, meus queridos, ele afasta o homem de Deus. E aí vem a segunda consequência: despertou no homem um sentimento de covardia. O homem passou a ser covarde, não assumindo a sua atitude, a sua responsabilidade. Quando ele foi questionado, olha que Deus cobrou primeiro dele. Quando ele foi questionado: não, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, ela que me induziu. Ela é a culpada de eu ter pecado, ela me deu um fruto e eu comi.
Sabe, meus queridos, hoje nós vemos a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas são covardes, não assumem a sua responsabilidade, procuram justificar todos os seus erros. Ah, pastor, eu faço isso porque a minha carne é fraca. A sua carne pode ser fraca, mas o seu espírito tem que estar forte para você suportar os dias maus. Aleluia! Sabe? Então a segunda consequência do pecado traz a covardia, despertou a covardia no coração do homem, não assumindo a sua responsabilidade, procurando justificar o seu erro. Irmãos, pecado é pecado. Deus não cobrou de Adão o erro de Eva, não, cobrou dele o erro dele. Cobrou de Eva também o erro dele, o erro dela. Mas a consequência, né? Cada um teve lá a sua consequência. Então hoje nós vivemos num mundo de covardes. Pessoas justificam tudo, não assumem a responsabilidade, não assumem o compromisso, procurando se manter, né? Ainda bem, mas culpando os outros, jogando a culpa nos outros. Por isso nós vemos tantas mulheres traídas, tantos maridos traídos, por causa da covardia. E a covardia nos leva a desvalorizar o outro. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aquela mesma mulher que disse agora, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ele estava acusando ela, desprezando ela. Então essa é a consequência do pecado. Não valorizarmos o outro. Sabe? Então nós precisamos, irmãos, à luz da palavra, voltar, refletir, orar para dentro de nós, para podermos realmente sermos sinceros com Deus, primeiro, e como marido sincero com a minha esposa, honrar a minha esposa, valorizar a minha esposa. Porque de todas as mulheres do mundo, Deus me deu ela, então eu tenho que honrar ela, valorizar ela. Da mesma forma ela comigo. Porque quantos homens que ela poderia ter casado com ela, mas escolher casar com esse nanico aqui, né? E já vão para 52 anos, né, Geraldo? Ô, maravilha, hein? Sabe? Então precisamos. Mas eu nunca menti para minha esposa. Nunca. Viajei durante 25 anos. Eu sempre falava com ela: você pode chegar onde eu estiver. A única coisa é que você vai me encontrar em 2 lugares: ou no serviço ou no hotel dormindo. Sabe? Porque primeiro dia eu disse para ela: você tem 5 motivos para confiar em mim. Primeiro motivo, que eu tenho medo de pecar contra Deus. Que eu tenho medo de trair o amor de Deus que Ele tem depositado em mim, através do pecado. Segundo motivo, eu tenho medo de pecar contra você, porque um dia eu declarei, não diante de um homem, mas declarei diante de Deus, que eu te honraria e te respeitaria até os últimos dias da nossa vida. Terceiro motivo, eu tenho medo de pecar contra os meus filhos, de perder o respeito dos meus filhos, por causa do meu pecado, por causa da minha covardia, por causa da mentira, sabe? Porque a mentira, quando ela é descoberta, o prejuízo é muito grande.
Cuidado, tem muita gente vivendo na mentira. Cuidado. Cuidado. Aprenda a ser responsável pelos seus atos. Não culpe os outros, não procure justificar. Tenho medo de perder o respeito dos meus filhos, a admiração dos meus filhos. Quarto, tenho medo de pecar contra a igreja na qual o Senhor me colocou. Tenho medo de pecar contra a igreja. 5, eu tenho medo de decepcionar aqueles que se espelham em mim ou aqueles que procuram, sabe, me seguir. Então são motivos, irmãos, que nós precisamos valorizar. E Adão, então, agora, se acovardou. Não, Senhor, eu pequei. Mas ele disse, não, Senhor, eu pequei porque sou desobediente. Eu sou responsável pelos meus atos. A mulher não me induziu, não. Ela apenas me entregou a fruta. O texto é claro. Ela me entregou. Mas Deus havia falado para ir diretamente com ele. Deus não falou diretamente com a Eva. Falou com Adão. Mas eu desobedeci o Senhor, ó Deus, eu desobedeci. Sabe? Mas não, começou empurrando para frente, né? Você já foi em algum lugar público aí, que você manda você num lugar, não é aqui, nem em outro lugar, você vai em outro, vai aqui, no fim você não é atendido em lugar nenhum? É a covardia. Falta de responsabilidade. Então essa é a consequência do pecado. Por isso, tem que pregar sobre santidade, tem que pregar sobre o pecado, sobre a consequência do pecado, sabe? E a terceira consequência do pecado, ele leva o homem a perder a alegria da salvação, irmãos. Leva o homem a perder a alegria da salvação. Ou seja, a alegria de poder estar na presença de Deus. A alegria de poder desejar novamente agora desfrutar com Deus da presença dEle. Então, quando o crente perde a alegria da salvação, eu fico olhando no dia da ceia, irmãos, a maior tristeza do cristão é no dia da ceia. Tem muitos que nem vêm. Tem muitos que nem vêm. Ah, hoje é ceia, eu não vou não, porque hoje eu não estou bom para tomar ceia não. Por quê que você não está bom? Certamente você desobedeceu a palavra de Deus. Você não desobedeceu o pastor, você não desobedeceu o diácono, ninguém, mas você desobedeceu a Deus. Sabe, tira a alegria da salvação. O salmista, ele demonstra claramente o que é a tristeza de um homem quando ele perde a alegria da salvação. Olha, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 51. Vamos ler alguns textos para nós vermos aqui a terceira consequência do pecado. O homem perde a alegria e o prazer da presença de Deus. E ele começa clamando a Deus. Ele começa dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou quer dizer, apaga, Senhor, a minha covardia. Eu fui fraco, eu não consegui resistir, eu não consegui resistir ao diabo, e ele me induziu, eu fui conduzido por ele ao pecado. Mas ele havia perdido até a alegria de viver. Então, por isso ele começa a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, e as misericórdias apagam as minhas transgressões.
lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado, do meu pecado. Ele reconheceu que a tristeza que ele estava vivendo, sabe quantas batalhas ele venceu, quantas lutas ele foi vitorioso, porque Deus dava a ele a direção, porque Deus lhe mostrava como vencer os inimigos. Mas agora, aquela tristeza, disse: ó Deus, apaga de mim essa consequência do meu pecado, sabe? Tira de mim essa tristeza, essa angústia. O homem que não é covarde, ele sente angústia quando ele peca. Ele reconhece que ele pecou contra Deus, que transgrediu, ele desobedeceu a Deus. Então ele sente tristeza, agonia pelo seu pecado. Ele não vai atribuir seu pecado a outro. Não, mas ela me seduziu, e eu fui fraco e caí, sabe, resisti ao diabo e ele fugirá de você, meu irmão. E ele segue dizendo no verso 3, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, irmãos. Então nós precisamos, sabe, apagar de nós esse sentimento oriundo do pecado, da nossa desobediência a Deus. E no verso 4 ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele não atribuía a Deus a sua rebeldia, ele não atribuía a Deus a tua desobediência, ele não atribuía a Deus: Senhor, eu pequei porque eu fui fraco. Não, ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus. Senhor, contra ti pequei, contra ti somente, que nem aquele filho pródigo. Ele reconheceu que ele havia pecado contra o seu pai, e primeiro ele reconheceu que havia pecado contra Deus, porque ele violou um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem e prolonga os seus dias na face da terra. Ele desobedeceu primeiro a Deus. A primeira atitude dele: Senhor, pequei contra ti, pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu vou lá. Os criados do meu pai, os jornaleiros, os trabalhadores, têm pão todo dia de comida. Eu nunca vi nenhum deles desejando comer a comida dos porcos como eu estou fazendo. Olha a consequência da desobediência, irmãos. Mas eu vou lá. Certamente meu pai vai me dar um lugar. Vai me dar um lugar. Tem que ser no jornaleiro. E qual não foi a surpresa dele? Quando ele chegou, disse: pai, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser seu filho, mas dá-me pelo menos um trabalho aqui para que eu tenha o que comer. Mas irmãos, a surpresa dele, sabe, ele disse: meu filho, você sempre vai ser meu filho, e você, meu irmão, mesmo por causa do pecado, você sempre vai ser honrado por Deus. Deus nunca vai deixar abrir mão de você, não. Deus sempre vai procurar uma maneira de trair você novamente a Ele, porque Ele te ama, porque Ele ama cada um de nós, apesar da dureza do nosso coração, apesar muitas vezes da nossa covardia, mas Ele nos ama, Ele nos ama. A primeira atitude daquele pai foi mandar dar um banho naquele filho. É isso que Deus faz conosco. Mas o sangue de Jesus Cristo, que foi invertido lá naquela cruz, nos purifica de toda a nossa imundície. Sabe, então nós precisamos, irmãos, conservar essa alegria. Sabe, ele disse: o meu pecado está diante de mim, o Senhor é justo. Seja qual for a atitude do Senhor, o Senhor está agindo
corretamente. Jesus morreu por causa de Davi também, viu, irmãos? Não foi só pelo Rosário, pela Marlene, pelo Valdeci, pelo Daí, pelo Marcelo, pela Leide, não, nem por mim. Morreu por Davi também. Sabe? Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, porque exultem os ossos que esmagaste. Olha para você ver, irmãos. Faz, Senhor, me sentir novamente a alegria, aquele júbilo que eu tinha, aquela alegria que eu tinha, aquele prazer que eu tinha, sabe? Às vezes eu fico imaginando, meu Deus, como foi a mente de Adão a partir do momento que ele foi banido ali da presença de Deus. Alguém me perguntou um dia: pastor, você acha que Deus continuou cuidando de Adão? Continuou. Deus não deixou de cuidar de Adão, mas Deus não poderia ter aquele relacionamento que ele tinha agora com ele, porque ele foi advertido. Mas ele continuou cuidando de Adão. E o texto fala que Deus manda o sol, a chuva, né? Para o justo e para o injusto, para o santo e para o ímpio. Então Deus continua cuidando. Mas a alegria ele não fazia mais parte da vida dele. A alegria não fazia mais parte. Quando você lê lá a respeito, quando o filho nasceu, né? Ele ficou aquele tempo lá rasgado, vestido lá no meio da cinza, né? Clamando pela misericórdia de Deus, do arrependimento. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, e restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Aleluia! Tudo isso o homem perdeu por causa do pecado, a consequência do pecado. Mas o arrependimento que nos leva novamente a sermos restituídos de tudo isso: alegria, prazer, a nossa honra. Antes de eu viajar, eu saí para poder fazer alinhamento no carro. E eu passei numa loja e nunca tinha entrado naquela loja, nunca tinha parado. E aí o rapaz veio e me atendeu, daí entrando na loja, mas eu não vi sinal, movimento nenhum de alinhamento e balanceamento. Aí eu voltando, o rapaz saiu lá do escritório e veio até onde eu estava. Só precisa de alguma coisa? Eu falei: aqui faz alinhamento. Faz. Falei: então entrei. Entrei, já foi logo me atendendo. Aí, quando ele foi tirar as rodas, né, para poder alinhar e balancear, tinha um dos parafusos que estava todo estava todo roçado, o parafuso não saía de jeito nenhum, entendeu? Tinha acabado a rosca. Aí ele foi lá onde eu estava, me chamou e disse: olha aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Só tem duas opções: essa roda não quer soltar de jeito nenhum, esse parafuso não quer sair de jeito nenhum. Só tem duas opções: ou o senhor troca o tambor, ou o senhor vai usar somente 3 parafusos. Eu falei: eu pensei, misericórdia. Aí eu vou viajar com a minha família, vou, né, pegar a estrada.
Esse negócio de 3 parafusos. Se fosse para ele ficar só com 3, pode ter feito com 3 ou 4. Aí ele falou, vou fazer orçamento, eu faço para o senhor de 2 vezes, de 3 vezes. Falou, meu filho, é o seguinte, só que eu saí de casa só com o dinheiro de pagar, se você quiser fazer o serviço e confiar em mim, depois de eu pegar o carro e lá em casa voltar, buscar o cartão e voltar para te pagar, não, o senhor não tem problema, eu faço isso para o senhor. Nunca me viu, também nunca vi ele. Sabe? Terminou o serviço, vim cá em casa, peguei o cartão, voltei lá e paguei. Sabe, meus queridos, essa tem que ser a nossa atitude. Muitos falam, que essa mulher já fez mesmo, agora eu vou embora, não vou lá pagar não. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por que isso vai tirar a sua alegria da salvação? Vai tirar o seu prazer de estar com o Senhor. Vai tirar a sua alegria, meus queridos e amados irmãos. E vai, acima de tudo, vai desabonar a sua conduta diante da sua esposa ou dos seus filhos. Sabe, meus queridos, a Bíblia nos aconselha a sermos santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. Então, por isso, está pregando aí, ainda vai haver 2 domingos seguidos, né? Falando sobre santidade. Então, por que é necessária a santidade? Por causa disso aqui. Por causa dessas consequências que nós vemos aqui. Nós não podemos, meus amados, conservar essas coisas na nossa vida, não. Sabe, os irmãos mais antigos aqui na igreja conhecem a minha história ali, cuidando dos meus pais. Meu pai era um velho pirracento, ele não tinha as pernas, não tinha as mãos. E eu carregava, não andava de cadeira de roda também, eu carregava ele como criança nos braços. Teve um dia eu fui levar ele na Santa Casa para fazer aquele exame de escarro, né? Eu cheguei na porta da Santa Casa ali, parei o carro ali em frente à entrada da Santa Casa. Aí lá ia lá dentro ver se eu estava. Chegou um policial lá. É porque eu vou te multar. Eu falei, só guarda, seguinte, você está vendo a situação do meu pai? Eu lá vou lá dentro e ver se tem uma cadeira de roda. Agora tem uma coisa, o senhor pode me multar, mas que eu vou chamar a imprensa, vou chamar todo mundo aqui agora. O senhor está vendo a minha dificuldade? Eu não vou estacionar, eu só apenas parei para tirar ele do carro. Eu carrego ele no colo, o senhor vai querer lá de onde eu estacionar, trazer ele no colo aqui? Aí o policial ficou olhando para mim, eu abri a porta, peguei meu pai no colo, entrei lá dentro, coloquei sentado na cadeira, falei, ô pai, fica aqui que eu vou, sabe, vou levar ele, vou estacionar, depois eu volto. Bem, a vez lá em São Paulo, fui no cartório, queria fazer uma procuração. Tem que tirar a digital, eu falei, então tira. Aí, fui no banco, levar ele para receber no Itaú. Na estrada está chamada Estrada de Boimirim, movimentada para lá em São Paulo. Cheguei lá, aí fui parar numa rua assim, sem saída. Os guardas, porque não pode parar aqui, não sei o que tem, aquelas coitadas, tá. Já saí, peguei a avenida, parei na porta do banco. Sentei meu pai, negando, eu vou cair. O senhor não cai não, fica quietinho aí. Foi lá no estacionamento, né? Voltei e peguei ele no colo. Porqueira do vigilante, nem para abrir a porta para me passar com ele. Tem que passar daquele rotatório com ele no colo. Já estava nervoso, já estava realmente, irmão, já tinha passado meus limites. Quando eu chego lá no caixa, para pedir o pagamento, aí eu tenho que tirar a impressão digital dele. Eu falei, tem. Peguei ele, sentei naquela beiradinha do vidro lá do coisa. Falei, pode tirar aí. Pode tirar. A moça regalou o oi para mim, o guarda veio, trouxe uma cadeira, pegou e veio lá para me sentar aí. São coisas que acontecem, irmão, que a gente não vai ver, não entende. Sabe? Mas eu sempre andava alegre. A pessoa um dia falava para o pastor, dormia com ele ali, passava a noite em claro, no outro dia vinha aqui para trabalhar, aqui para construir. Pessoa de pastor, eu só anda sorrindo. A gente não vê o senhor triste, a gente vê a luta do senhor. Eu falei, meu filho, você que não sabe de onde que vem a minha alegria. A fonte da minha alegria é inesgotável.
Então essa alegria, essa comunhão com Deus, essa presença do Senhor na nossa vida, irmãos, é que mantém a nossa alegria apesar das circunstâncias, em todos os momentos. Não importa o que nós estamos passando, a luta que nós estamos passando, mas a nossa alegria, ela não é uma alegria baseada na circunstância, não. A nossa alegria, ela vem do trono de Deus para a nossa vida, aleluia! Por isso, meus queridos, vale a pena nós obedecermos aquilo que Deus falou. Porque Deus falou para Adão, olha, está vendo todo esse jardim aqui? Você pode desfrutar de todos esses frutos aqui, para você se alimentar. Mas aquela árvore ali, você não toca nela. Porque se você tocar, você vai morrer. Ele sabia das consequências. E o homem também sabe das consequências. Pessoa que usa droga, sabe das consequências. Ah, pastor, eu sou fraco, aquele negócio. Você é fraco, mas Deus é forte. Se você quiser, você pede a Deus para te dar força, para você se libertar. Senhor, eu não consigo deixar de fumar nem de beber. Peça a Deus. Um dia eu fui visitar uma pessoa desviada. Ele falou, eu não volto para a igreja porque eu não consigo deixar de beber minha cervejinha. Falei, eu não aceito esse argumento. Você pode fazer argumento para todo mundo, mas para Deus não. Falei, porque na minha boca só entra o que eu permito. Alguém coloca cerveja na sua boca? Não, então eu sei que coloca. Sabe, então muitas vezes nós justificamos a minha fragilidade, a minha covardia. Sabe, a covardia do homem é que leva a justificar tudo. Ah, eu fumo porque eu estou viciado, aquela coisa. Não, nós temos que estar viciados em Jesus. Por isso aquele sangue foi derramado, ele disse, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, pela remissão dos vossos pecados, aleluia! Então não há justificativa para o pecado, não. Não há. Cuidado. Eu sempre gosto de ler aquele texto do profeta, do rei Ezequias, né? Coloca a sua casa em ordem, que você vai morrer. E a sua casa, meu irmão, está em ordem? Curva a sua casa.